Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. E no episódio de hoje vamos falar sobre gestão sistêmica. E para falar sobre gestão sistêmica, nós temos uma convidada muito especial, sócia do Gestão Moderna, Joana Celistre Bier. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Joana, fazia tempo que a gente não gravava junto aí, então hoje é um episódio para mim especial aí ter esses momentos aí para conversar contigo. E a gente estava falando dos bastidores ali, né? A gente, apesar de ser cunhada, tu sendo minha cunhada, né? A gente acaba conversando pouco, né? E a gente tem os momentos do podcast para poder conversar e botar os assuntos em dia também. Saber né? como vai a vida, mudanças. Isso aí. Então, muito obrigado pela presença aqui. Obrigada pelo convite. Nada. E vamos falar hoje sobre gestão sistêmica. E qual é a diferença da gestão sistêmica para a gestão tradicional, né? O que quer dizer essa gestão sistêmica? Quais são as bases dessa gestão aí? A gestão sistêmica, ela na verdade, ela inclui tudo, né? Ela vê o sistema como várias partes que chegam num resultado em comum, né? Muitas vezes a gente costuma separar o que tem aqui, o que tem ali. Eu separo um setor, por exemplo, uma empresa e digo esse é o problema. Não é esse o problema. Nós precisamos analisar tudo. Né? E nós usamos dentro da gestão sistêmica a inteligência sistêmica, que são as ordens sistêmicas, que são os princípios que regem as relações, né? E porque toda empresa é feita de pessoas. Né? Eu costumo dizer assim, eu não sou especialista em empresas, eu sou especialista em pessoas, em desenvolvimento de pessoas. E das relações eu compreendo muito bem. E dentro dessa gestão sistêmica, então nós vamos ter 3 leis sistêmicas, que é o pertencimento. Cada um tem o seu devido lugar, cada um pertence a um devido lugar, e este lugar é de respeito, é de valor. Cada um tem a sua posição muito clara, que a gente chama de hierarquia. Qual é a sua posição na empresa? Que posição é essa? Quais são os papéis decorrentes desta posição? Né? E depois nós temos o equilíbrio de troca entre dar e receber. Então a gente já começa aplicando fortemente e observando fortemente essas 3 leis sistêmicas, que eu digo a gente aplica, mas no entanto elas estão ali. Não tem como haver uma relação entre pessoas sem essas leis estarem atuando. E essas 3 leis, por exemplo, quer me dizer então que com essas 3 leis, hierarquia, pertencimento e equilíbrio, são 3 leis que elas, querendo ou não, sabendo ou não, elas estão ali e estão atuando. Exatamente. Antigamente se sabia mais, se conhecia mais, né? A gente pode ver no âmbito familiar, né? Quando nós sabíamos que tínhamos que respeitar os mais velhos. Hoje em dia as coisas mudaram bastante até. Mas elas são por isso que elas são chamadas de leis arcaicas, porque elas são leis que sempre existiram, sempre regeram as relações. Para as relações serem leves, harmônicas, é inegociável saber onde é o lugar de cada um e saber que cada um faz parte. Nas empresas familiares, que grande parte das empresas que nós atendemos no Gestão Moderna são empresas familiares, né? Existe uma grande confusão, muitas vezes, por exemplo, o filho que assume um cargo de diretoria, que assume a empresa, e o pai trabalha junto na empresa. Como é que é a questão da hierarquia? Se eu, como filho, vim depois do meu pai, mas como gestor da empresa, de repente eu tenho um cargo superior ao do meu pai dentro da empresa. Como é que eu olho para isso? Como é que a gente faz administra essa situação, né? Fala um pouquinho mais, porque eu acho que tem muita gente em casa que tem esse problema, né, de ter familiares e como fazer a gestão desses familiares, né, dentro da empresa, porque às vezes se confunde, né, as pessoas em casa e na empresa, às vezes tudo próximo, as relações, tu tá almoçando com eles em casa, daqui a pouco a gente já tá no trabalho de tarde, e como é que funciona isso? Como fazer essa gestão sistêmica nas empresas familiares? Esse é um grande desafio. Bert Hellinger já diria que não há como gerir uma empresa familiar onde o pai, dentro da empresa, está num cargo abaixo do filho, porque dentro da hierarquia familiar ele vai sempre ocupar o papel acima, né?
Mas eu digo assim, o importante da inteligência sistêmica é separar aquilo que está misturado e misturar aquilo que está separado. Claro que precisamos conhecer, saber o que tem que estar misturado e o que tem que estar separado. E aqui nós temos o confronto entre uma hierarquia familiar e uma hierarquia organizacional, onde na hierarquia familiar, esse pai detém o papel de maior sempre, o pai é maior que o filho no âmbito familiar. Numa empresa, às vezes não, às vezes quem vai ocupar o cargo de maior, quem abriu, na verdade, fundador da empresa, muitas vezes é o filho. Ele chama o pai para atuar num papel de gerência, ou até mesmo um papel de diretor, mas ele não foi o fundador. E ali há esse conflito entre qual é o meu lugar e o que soluciona? A clareza de papéis. De que forma eu vou comunicar, como eu vou me posicionar. E é interessante trazer isso, porque isso me lembra uma constelação que nós fizemos de uma empresa, uma arquiteta, onde ela tinha um conflito com o pai na empresa. Por quê? Porque ela fundou a empresa, chamou o pai para ser marceneiro e o pai não respeitava ela. Claro, ele tinha uma posição de pai. Pai com medo, porque ele já tinha falido. Pai de, ok, como é que eu vou separar, né, o meu papel de proteger a minha filha do meu papel de ser funcionário dela? E na constelação nós trabalhamos essas duas hierarquias, tanto a hierarquia dentro da família, trabalhando a relação de pai e filha, quanto a hierarquia dentro da empresa. E após essa constelação, já imediatamente ela já sentiu os efeitos onde o pai conseguiu, dentro da empresa, atuar como funcionário. Então, na prática, quando existe essa confusão de papéis, né, na prática, o ideal seria fazer uma constelação para que isso se resolva. E na constelação, tem algo que eu preciso fazer depois ou somente com a constelação as coisas já vão para o lugar? A constelação coloca muita coisa no lugar. Hum, No entanto, eu digo assim, ação nunca vai substituir uma constelação. uhum, É necessário um posicionamento, e esse posicionamento muitas vezes vem com plano de ação. O uhum, que eu vou fazer a partir da informação que aparece na minha frente? uhum, Porque muitas vezes nós falamos assim, os conflitos, eles advêm da família. Principalmente quando eu venho de uma família, de uma empresa, numa empresa familiar, né? Tudo que eu não resolvi no âmbito familiar, eu coloco dentro da empresa e boto a culpa na empresa. Mas tudo que eu não resolvi no âmbito familiar vai acabar acontecendo na empresa. Então aí que entra essa necessidade de separação. Tudo bem, mas de que adianta eu tentar separar na empresa conflitos internos familiares que eu tenho com meu pai? Não adianta. uhum, Então eu vou precisar agir de forma diferente. Eu tomo consciência para agir de forma diferente. E aí entra o plano de ação. uhum. Muito bem. E essas soluções, né, antigamente as constelações elas demoravam um tempo maior para agir, né? Às vezes os consteladores diziam, não, pode ser que daqui a 6 meses, um ano, 2 anos comece a ter resultado. Hoje acelerou muito, né, os resultados das constelações. E até mesmo na pandemia, no período de pandemia, se fez muito mais constelações online, que antes eram somente presenciais. Então, se puder comentar um pouquinho nesse sentido também. Eu venho dessa transição, né? Uhum, Eu digo assim, eu venho dos consteladores raiz, porque a minha mestra Maria Justina, ela sentou ao lado do criador das constelações de Bert Hellinger. E nós tínhamos essa crença, eu digo que é crença de não, a constelação só funciona presencialmente. Muitas pessoas tiveram que quebrar essa crença com a pandemia. Mas a grande verdade é que aquilo que funciona no presencial, ele vai funcionar no online, porque são pessoas. Não importa se eu estou aqui agora contigo ou se eu estou numa câmera. Ah, eu prefiro presencial. Eu também prefiro presencial. No entanto, a dinâmica é a mesma. Ela vai mostrar o que está acontecendo. Basta ter olhos para ver. Basta ter consciência para conseguir fazer algo com aquilo. Então, sim, eu passei dessa transição, mas funciona e funciona muito bem. uhum. Nós falamos da hierarquia, né, que é uma das 3 leis sistêmicas aqui. Uhum. Dá um exemplo para nós na questão do pertencimento. Como é que funcionaria a questão do pertencimento dentro de uma gestão sistêmica, dentro das empresas? Como quebraria essa lei, né, do pertencimento? Qual seria um exemplo disso? Sempre que há exclusão, sempre que há fofoca, sempre que há um sentimento de que aquela pessoa, uma pessoa X, ela não é boa o bastante, ou ela não merece estar naquela posição, ou
Entrei numa empresa de 100 anos, de 50 anos, não conheci o fundador e também não tenho respeito pela história da empresa e quero fazer um monte de coisa diferente sem ter respeito pela história da empresa. Tudo isso gera o que a gente chama de exclusão. E toda exclusão gera padrão de comportamento. Eu passo a repetir situações ou eu passo a ter sentimentos adotados, que é o que a gente chama. Por exemplo, eu passo a ter sentimentos que não são meus. Eu entro num cargo numa empresa e começo a sentir coisas que não são minhas. Eu geralmente não me comporto desta forma, eu geralmente não me sinto assim, geralmente eu não reajo assim. Sim, porque na verdade eu estou tomando sentimentos de uma pessoa que foi excluída dentro da empresa. E o excluir nenhuma empresa pode ser uma demissão mal feita. Uma demissão mal feita, um desrespeito. Uhum. E esses A demissão cargos. mal feita, eu digo que é o ápice, é o auge, né, de uma exclusão. A demissão mal feita é aquilo que gera danos, muitas vezes irreparáveis, a uma pessoa, e esse dano irreparável é algo muito difícil de retornar esta ordem. E como seria uma demissão sistêmica, vamos dizer assim? Uma demissão sistêmica é uma demissão que respeita o equilíbrio, né? Que respeita aquilo que é de direito do funcionário, né? Nós temos as leis trabalhistas para nos guiar, mas em que pese muitos empresários concordem que as leis trabalhistas não são justas ou equilibradas para o empresário. Mas é necessário sim respeitar isso, porque eu sou o polo mais forte, né? Como empresário, eu sou o polo mais forte e é minha obrigação respeitar isso. Então já começa nesse ponto. Mas o principal e que não é dito aqui é aquilo que está oculto. Quando a pessoa sai da empresa, o meu respeito por ela, pela história dela, pelo tempo que ela dedicou na empresa, ele continua perdurando no respeito? Ou eu simplesmente digo, nossa, aquela pessoa foi um problema para mim, ela que foi a culpada por isso, ela que fez esse buraco, ou ela me roubou, ou ela isso. Isso já sai do que é sistêmico. E aí eu posso trazer um exemplo muito prático daquilo que é sistêmico e traz resultados muito, muito positivos. Que é, estou saindo de uma empresa com sentimento estranho. Ok, então vou escrever uma carta de gratidão para a empresa. Eu vou agradecer por tudo como foi, do jeito que foi, tudo que eu cresci, tudo que eu aprendi, ainda que hoje eu sinta que aquela empresa daqui a pouco não está valorizando o meu trabalho, mas e tudo que aconteceu dentro da empresa e o meu crescimento? Então eu vou ter esta postura. Da mesma forma, um gestor sistêmico, ele também vai olhar para aquele colaborador que entregou 15 anos da vida dele, mas nos últimos 2, nos últimos 5 não estava produzindo, mas ele vai olhar para aqueles 15 anos com muita gratidão, muito respeito. Aí sim, aquele que está saindo, ele tem portas abertas para um novo trabalho e aquele que está entrando tem portas abertas para assumir este cargo. Essa relação interpessoal e entre cargos, né, digamos, entre o gestor e o colaborador, essa relação, quanto mais de respeito e gratidão for, melhor, né? Sempre. Para que haja o pertencimento. E tu falou também na questão de quando eu olho e coloco a culpa no outro, né? Que ele diz, mas ele errou, mas ele que não foi um bom funcionário. E aqui entra também uma questão da autorresponsabilidade, né? Da gente trazer a responsabilidade para nós. Porque o liderado, aquela pessoa que está sobre a minha liderança, ela é um reflexo do líder. Então, quando ele é digamos, um colaborador não está correspondendo, é porque eu fui um mau líder, um mau gestor. Então, a autorresponsabilidade, se puder falar um pouquinho também, eu acho que é importantíssimo a gente dar uma ênfase nesse ponto, porque a gente tem que ser responsável pelos nossos atos e por aqueles que estamos liderando. Sim. Os problemas das relações, elas não acontecem porque eu sou uma pessoa problemática. O problema das relações acontece entre as pessoas, como eu interajo com você. Como nós nos comunicamos, o que nós esperamos um do outro, como nós reagimos um ao outro, né? E isso, claro, advém. O por que isso ocorre advém de uma série de questões do passado e advém de uma série de questões sistêmicas. No entanto, agora me perdi da pergunta. Não, sobre a questão da autorresponsabilidade. Na responsabilidade. É que tá. É muito mais fácil nós botarmos a culpa no outro. Por quê? Porque eu não tenho que pagar o preço. Quando eu digo você é culpado dos meus problemas, ou você é culpado porque você não me escuta, nós vamos sair de uma premissa maior que é a comunicação ela é boa quando a pessoa que está recebendo a comunicação compreende. Então não interessa se eu falei com bonitas palavras e fiz uma comunicação gentil, se
a pessoa não me compreendeu, né? Mas, quando eu me autorresponsabilizo, o que que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para as minhas sombras, eu preciso olhar para as minhas fraquezas. Mas eu não tenho tempo para isso. Eu não quero fazer isso, porque se eu fizer isso, eu tenho que pagar o preço. Hum. E mas aí é que tá, por isso que eu digo assim, o jogo dos negócios, o jogo das relações é sempre com pessoas maduras. Uhum. E muitas pessoas imaturas entram nesse jogo achando que tá tudo bem ser do jeito que é, porque eu vou culpar o outro e aí se eu tiver aliados eu ganho essa briga. E na verdade não é assim. Para quem quer crescer, eu preciso olhar para mim, é sempre para mim, que aí entra essa autorresponsabilidade. Sempre é eu comigo mesmo, né? Eu preciso resolver Exatamente. os meus problemas para depois ajudar os outros a resolver os problemas deles, né? Eu sempre eu gosto muito do exemplo do quando está no avião, daí entrou, sentou no avião, antes de decolar o avião, a aeromoça vem, né? E diz, ó, se por acaso Uhum, acontecer alguma coisa, máscaras cairão sobre suas cabeças, primeiro coloque em você, para depois você ajudar alguém. uhum. Então, o que que isso quer dizer? Se eu não me ajudar, se eu não resolver os meus problemas, se eu não estiver bem comigo, como é que eu vou ajudar alguém, né? E às vezes vem as pessoas cheias de problemas e querem ajudar o outro, né? E não olham Aham. para si. Então, acho que isso é bom se quiser fazer alguns comentários também sobre esse aspecto, porque a gente precisa estar bem consigo. E Sim. essa autorresponsabilidade vem de quando eu olho para dentro, quando eu olho para mim, Uhum, né? uhum. Então, acho que isso é Tem importante. pesquisas que mencionam, que comprovam que as pessoas elas se autovalorizam, elas se enxergam como pessoas muito mais capazes do que elas verdadeiramente são. E nós humanos somos assim perante aos outros e na nossa mente nós nos punimos o tempo todo, tá? Na maioria das vezes. Mas aí entra essa situação, por que nós fugimos da autorresponsabilidade? Porque nós somos tão autocríticos conosco que nós não queremos assumir que nós temos mais alguma coisa para acertarmos dentro de nós, né? Mas eu digo assim, isso não é uma fraqueza, isso é um poder. Porque quando eu digo que a responsabilidade da falta de comunicação, da falta de liderança, da falta de voz, da falta da produtividade do meu time é minha, Hum, eu tenho poder. hum, Sou eu que preciso mudar, hum, sou eu que preciso acertar. Então, o poder está em minhas mãos e não no outro. Eu não dependo mais do outro para me tornar um profissional melhor. hum, Eu acho isso de uma inteligência, tanto a inteligência intelectual, inteligência emocional, quanto inteligência sistêmica, hum. e também de uma força dentro de uma empresa, que aí sim eu posso me tornar um líder. Aí eu estou num cargo de gerência, aí eu estou num cargo de liderança, porque eu estou disposta a pagar o preço da minha autorresponsabilidade. Com esse olhar, né, do poder que a gente recebe quando a gente se torna responsável, ele depende de quem, da pessoa que está recebendo esse poder, ele pode ser bom ou ruim, né? Porque se eu sei o que fazer com esse poder, eu vou usar bem ele. Agora, se eu não sei o que fazer com esse poder, eu posso fazer grandes caquinhas, né? Que nem Caquinha. a Júlia acabou de fazer ali há pouco. A Júlia é a filha da Joana, né? É Minha interessante, filha. um momento desse eu estava conversando com um primo meu, que ele Uhum, tem empresa de inovação, aham, e ele me disse que ele selecionou um cargo de gerente para uma menina que ele disse que ela era muito competente. sim. Porque ela tinha apresentado todos os atributos e as habilidades que ele precisava para ela gerir este cargo. Só que uma semana, 2 semanas depois, ele se deparou com uma inteligência emocional dela muito baixa, onde ela se deparou com pressões do cargo e entrou em colapso e começou a chorar muito. E ele se perguntou: "Mas será Uhum, que ela realmente está pronta?" E aí que vem o grande engano, né? "Ah, eu tenho as habilidades, os recursos para gerir, para estar num determinado cargo, mas eu tenho inteligência emocional para lidar com isso? Não, muitas vezes não. E nós precisamos trabalhar a inteligência emocional das pessoas." Tu falou rapidamente aquela hora ali no QI, QE e QS, né? Então vamos com calma aí para o pessoal em casa entender. O quociente intelectual, que é o racional, que é o que tu tá me dizendo agora que essa menina com 24 anos, né? Que ela tinha habilidades, jovem, com habilidades racionais para encarar e assumir o cargo. Exatamente. Então, essa é um tipo de inteligência. Então, eu tenho toda a capacitação intelectual, né? Eu sei as regras, sei Fiz as os leis, tudo, cursos, fiz tudo. tudo que precisa, racionalmente eu tenho. Uhum. Mas existe um outro quociente que é desculpa, que é o emocional.
E no quociente emocional, é aquele quociente onde eu tenho que fazer a gestão das minhas emoções. Então, é o que tu disse, muitas vezes a pessoa ela está preparada racionalmente para aquilo, mas emocionalmente ela ainda não está preparada. Que é a grande dor dos empresários, porque hoje em dia se perdem pessoas por falta de inteligência emocional. Isso, e a inteligência emocional a gente não adquire na teoria, Não, é vivendo vivendo experiências, experiência. né? Então, quanto mais experiências a gente viver ao longo da vida, mais preparado emocionalmente. Então, essas experiências, uma pessoa jovem, às vezes, não teve experiências suficientes para, às vezes, assumir um cargo, né? Porque racionalmente está ok, emocionalmente ela tem dificuldades. E o quociente sistêmico, né? Que é algo ainda mais amplo e mais fica ainda mais confuso da pessoa entender para quem não conhece as leis sistêmicas. Então, Uhum. se eu não conheço, se eu estou preparado racionalmente, mas não tenho o quociente emocional e não tenho o sistêmico, vai ser difícil eu assumir um cargo de liderança Uhum. com a maestria, né? Eu vou precisar dessas Uhum. outras habilidades. Mas isso vem no percurso, né? Eu entendo que é impossível ter uma inteligência emocional sem inteligência sistêmica, porque a Uhum. inteligência sistêmica vai abranger a forma com a qual eu lido com tudo que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, na minha vida, Hum. com os meus pais, com a minha família, com todas as dificuldades que eu tive durante a minha vida. Para que então eu possa desenvolver uma inteligência emocional. Senão, qualquer gatilho vai ser um motivo para o meu emocional ser extremamente abalado. E o gatilho é a gente justamente passar por situações similares na fase adulta que a gente teve dificuldades de enfrentar aquilo na nossa infância. Então, Uhum. quando aquele momento se repete, aquilo ali é um gatilho em que eu volto lá naquele momento de origem e tenho o mesmo sentimento que eu tinha lá atrás. Então, esse gatilho é que a gente tem que organizar isso internamente, né, para que possa ressignificar esses momentos, dar um novo significado e com esse novo significado formar uma nova crença para É. poder seguir em frente. Nós, Então, seres humanos, somos muito persistentes, né? Eu digo, porque tudo aquilo que nós não resolvemos quando nós éramos crianças e adolescente, nós atraímos nas relações adultas para dizer agora eu posso dar conta, agora eu consigo agir diferente. Isso faz com que eu repita os traumas da minha infância hoje na minha vida atual como adulta. Essa persistência ela é muito perigosa, hum, porque eu continuo lidando com uma situação a partir de uma situação que aconteceu lá atrás. E o perigo é, eu não consigo solucionar algo de hoje que aconteceu lá atrás. Então eu entro, quem reage é a minha criança ferida, é o meu adolescente ferido, e não o meu adulto, mas nessa persistência eu ingresso em empresas, eu abro empresas e eu estou dizendo que isso são coisas separadas e não são. nós não, quando tu falou aqui eh, que é separar Separar o que o que está está misturado misturado e e misturar misturar o o que que está separado. Eu anotei, achei fantástico essa frase, porque muitas vezes a gente faz exatamente isso. A gente tem nossas dificuldades, tem nossas crenças, e daí eu saio de uma empresa em que eu não tive sucesso e já abro uma outra empresa achando que fazendo as mesmas ações, com a mesma base de crença e com as mesmas dificuldades que eu tive lá, eu vou ter um resultado diferente na nova empresa. Então, isso é completamente impossível, porque se eu tenho a mesma base de crença, se eu estou com os mesmos problemas, eu vou ter os mesmos problemas na outra empresa. Uhum, Então, eu preciso resolver muitas questões uhum. e muitas vezes a gente diz que a gente evolui quando a gente resolve problemas novos, daí é um sinal que a gente está evoluindo, porque a gente já conseguiu superar alguns problemas. Porque enquanto a gente não supera aquilo, eles vão aparecendo novamente no nosso caminho. Uhum. Então, vem quando a gente é criança, daí a gente não resolve, daí depois vem quando é adolescente, daí a gente não resolve, daí vem no início da fase adulta, a gente não resolve, depois vem quando a gente casou e não resolve, depois vem quando tem filhos e não resolve, depois vem quando a gente está velho e não resolve. Vou passar uma vida inteira resolvendo o mesmo O problema, é mesmo sinal que eu problema. não estou evoluindo. Então, eu preciso estar evoluindo. E a evolução vem através do autoconhecimento, né? Autoconhecimento. E dentro disso eu me lembrei de uma situação que eu vou trazer para a família e depois para as empresas, né? Que é a dinâmica da triangulação. O que está tudo misturado e precisa estar separado? Vamos imaginar um casal que começa a se separar, começa a se divorciar. O que esse casal faz? Ele coloca o filho no meio. O filho toma as decisões se ele vai visitar ou não o guardião, se ele vai visitar o pai que não ficou com a guarda. O filho começa a tomar esse tipo de decisão que não cabe ao filho. Os pais, quando estão se separando, precisam aprender a separar os seus sentimentos, não é só a fala, mas os seus sentimentos da interação com o filho, porque o filho sente tudo que os pais sentem. Então, se eu estou sentindo, interagindo com
o meu filho sentindo que o pai dele não presta, não é legal, porque ele me feriu demais, eu estou criando uma dinâmica de triangulação e colocando meu filho na mesma dinâmica hierárquica que a mãe e que o pai. Só que isso também acontece na empresa, quando, por exemplo, os diretores, isso acontece muito em empresas pequenas principalmente, quando os diretores, que são um casal, que são uma família, começam a trazer o gerente para os problemas. Olha só, está acontecendo isso, isso e isso na empresa, tá, mas isso é cargo da diretoria. Mas nós queremos a sua opinião, porque você fez isso, você fez aquilo, isso também é uma dinâmica de triangulação. E o que começa a acontecer? Esse gerente começa a sentir maior que o próprio diretor. E o que acontece? Quebra de hierarquia, quebra produtividade, quebra engajamento. O diretor já não é mais ouvido, o gerente já se sente perdido. Uhum. Nós falamos da hierarquia, falamos do pertencimento, e eu queria ouvir um pouquinho sobre a questão do equilíbrio, né, nas empresas. E como é essa relação, como pode ser quebrado esse princípio do equilíbrio dentro das empresas, das relações. O equilíbrio dentro das empresas, ele parece ser de uma forma muito simples, porque na verdade a gente vai trocar o salário, o pagamento, pela entrega, né, da pessoa. A grande verdade é que isso funciona para cargos públicos, para CLT. CLT é muito simples, né? Nós temos ali um salário X e a pessoa vai me fornecer o trabalho dela. Mas na cabeça dos empresários, isso não funciona, né? Na cabeça dos empresários, o que um empresário quer? Ele quer que o colaborador dele vista a camisa e entregue. E ao entregar, então, ele vai ser promovido. Né? Então, a gente vai trabalhar com meritocracia, onde não necessariamente eu vou estar recebendo um salário X e vai estar equilibrado com o tamanho de entrega. Não, eu vou ter que entregar a mais. Por quê? Porque eu não quero ser um CLT, porque eu quero ser um empresário, porque eu quero abrir minha própria empresa ou porque eu quero ser gerente desta empresa. Então, é sempre um entregar a mais. Só que quando eu entrego a mais, diante daquilo que eu estou recebendo monetariamente, eu começo a gerar um desequilíbrio na empresa. Então, se eu não for promovido, se eu não tiver oportunidades dentro da empresa, a minha produtividade vai cair drasticamente. De que forma eu posso equilibrar se o salário está justo neste momento? Eu posso equilibrar trazendo feedbacks positivos, trazendo, por exemplo, fazendo um jantar para esse colaborador que está vestindo mais a camisa, oferecendo cursos para esse colaborador, incentivando e colocando a minha energia para o crescimento desta pessoa que está oferecendo a vida dela e o tempo dela para a minha empresa e que está mostrando que ela quer crescer. Aí, então, eu estou aumentando sempre a roda do equilíbrio e fazendo com que essa pessoa sempre esteja entregando a mais. Porque o equilíbrio, imagine a balança, né? É. A balança é o equilíbrio. Então, se o funcionário ele entrega mais, o lado do empregador fica mais baixo. Então, eu tenho que compensar isso com um bônus, com um curso, Exato. com uma promoção. Exato. Então, e a relação entre o colaborador e o empresário, ela tem que ser sempre de crescimento, né? Então, porque se o funcionário está entregando menos do que ele foi contratado, já há um desequilíbrio e com certeza ele vai sair. E também ele pode sair se ele entregar muito a mais e não for reconhecido, né? Então, são duas, a balança ela pode ter problema dos dois lados, né? A balança para o negativo também precisa ser equilibrada. No entanto, conversando com vários empresários, eu vejo que não funciona dessa forma. Muitas vezes o funcionário ele entrega muito pouco para o salário que ele está recebendo. E muito pouco, inclusive, para as expectativas alinhadas lá no início da contratação. Mas sai muito caro para o empresário demiti-lo. Sai muito caro ele investir, contratar, ensinar, treinar aquela pessoa. Mas como a gente equilibra isso? Geralmente, esse funcionário que está entregando muito pouco é aquele funcionário que vai pedir para sair mais cedo, é aquele funcionário que vai pedir o salário adiantado, é aquele funcionário que vai reclamar da sua empresa. E aí, então, eu preciso ter um posicionamento. Aí, então, eu tenho que dizer não. Não, você não pode sair mais cedo, ou se você sair mais cedo, você precisa chegar mais cedo, ou sair mais tarde, você precisa me entregar mais. Não, eu não tenho como antecipar para você todo o dinheiro, eu tenho como antecipar uma parte. Não, eu não tenho como te dar esses benefícios, porque eu preciso que você entregue mais. Então, sempre que eu der um benefício para um funcionário, principalmente aquele
que me entrega pouco, eu preciso colocar na balança, ou seja, eu preciso pedir algo em troca. Se eu não faço isso, eu começo a colocar este funcionário numa posição cada vez mais de irresponsável, ou seja, ele vai me entregar cada vez menos e ele ainda vai me colocar na justiça. Uhum. Muito bom, Joana. Essa gestão sistêmica aqui, ela é uma gestão que não é fácil, né? Não é simples de fazer, né? Não é E simples, não é não é qualquer simples. empresário que consegue fazer essa gestão porque precisa de conhecimento, né? Muito. Então, esse conhecimento, ele vem através de profissionais como a Joana, que está dentro do poder da gestão moderna, trabalhando toda essa parte sistêmica aí, né? Eu Uhum. também fiz uma formação com a Joana, então eu também sou formado em constelação, então isso me ajuda muito a olhar as relações no dia a dia. E tu falou também na questão da comunicação, né? E a comunicação da empresa, também existe uma comunicação que ela pode ser uma comunicação sistêmica, né? A gente pode fazer uma Uhum. comunicação baseado nas leis, nas 3 leis, nos 3 princípios, para que a gente possa se comunicar melhor. Porque como tu disse antes, a comunicação não é aquilo que eu digo, é aquilo que o outro entende, né? Uhum. Então eu falo algo e vamos ver o que que o outro entendeu, né? O que que ficou da nossa comunicação. Então, isso é que eu queria ver contigo, a parte dessa comunicação sistêmica. Como a gente se comunicar com as pessoas, como é que é a gente fazer essa parte dessa transição aí de informações, né, entre o gestor e o liderado lá. É muito interessante porque, na verdade, nós seres humanos atuamos por necessidade de compensação, né? O Uhum, que que é uma necessidade de compensação? Se eu ganhei muito, se eu ganhei algo de alguém, eu tenho, isso é gerado em minha necessidade de retribuir, né? A uhum, comunicação é uma necessidade de compensação. No entanto, por que que há tanta falha de comunicação nas empresas? Claro que existem origens sistêmicas. O que que é uma origem sistêmica de falha de comunicação? Quando houve uma quebra de pertencimento, ou seja, alguém foi excluído, muitas vezes há uma quebra da comunicação, uma falha da comunicação, porque houve o senso de insegurança na empresa. Olha, houveram muitas exclusões, uhum, eu não vou entregar. Eu não tenho senso de segurança nessa empresa, então a comunicação, se ela for boa ou se ela não for boa, não vai mudar isso para mim. Mas a comunicação hoje eu vejo que é algo muito difícil dela ser, bem comunicada, justamente porque ela requer a autorresponsabilidade. Vamos imaginar que você está contratando uma pessoa e você precisa desesperadamente dessa pessoa para o cargo. Muitas vezes você tem um benefício em não comunicar de forma integral, não comunicar de forma clara. Por quê? Porque você também não quer saber que ela vai assumir tantos pesos, ela vai descobrir no meio do caminho. uhum, Então você está tendo um benefício de usar uma comunicação não muito clara. uhum, Ela começa a entregar e aí então a comunicação começa a ser ajustada. uhum, Por outro lado, a pessoa também que está sendo contratada, ela também prefere ter um benefício quando a comunicação não é clara, porque ela não precisa pagar o preço. Depois ela apenas diz: "Eu não, isso não foi comunicado de forma clara para mim, por isso eu não entrego o resultado que você busca", uhum, né. Então lá no início, nós temos um benefício, mas esse é um benefício muito perigoso, porque ele é um benefício que a curtíssimo prazo, ele pode ser bom na hora de contratar, mas a médio a longo prazo ele é ruim na empresa, porque você vai ter que demitir essa pessoa, porque você não foi claro no papel dela, você não foi claro no que você esperava, consequentemente, ela não te disse se ela podia ou não podia entregar aquilo que estava sendo esperado. Então, vai acabar que essa pessoa provavelmente não vai continuar compondo esse cargo da empresa e você vai ter que contratar o outro. Só que essa comunicação é em tudo na vida, nós não comunicamos. uhum, Nós não comunicamos o nosso marido, do que nós queremos, do que nós precisamos, nós não comunicamos os nossos irmãos, nós não comunicamos os nossos sobrinhos, nós não comunicamos as pessoas. A comunicação nunca é clara, ela é sempre nas entrelinhas. uhum, Justamente porque talvez eu não queira me tornar vulnerável na hora de dizer o que que eu preciso. uhum, Existe uma crença de dizer: "Não, mas eu preciso muito de ti". Eu não posso dizer para o funcionário quanto eu preciso dele, porque senão o jogo dele vai virar contra mim e ele vai me cobrar mais. uhum, Isso está completamente errado. Eu uhum, preciso ser claro. Eu preciso dizer o que que eu necessito que aquela pessoa me dê. uhum. E ali, então, eu posso começar um equilíbrio com aquela pessoa. Mas como eu disse, nós fazemos isso porque temos um benefício. Falando da comunicação e dessa de dizer para a pessoa o que ela precisa fazer, essa comunicação ser clara, e dentro do gestão moderna, a gente sugere fazer o avatar da vaga, né, na hora da Uhum, contratação, que é colocar ali tudo o que tu espera daquela pessoa, né, qual é o cargo, qual é a função, o que que ela vai exercer, né, quais são as habilidades que ela precisa ter, né,
o que ela vai fazer no seu dia a dia. Então, tendo clareza de tudo aquilo que ela vai fazer, qual a função, qual o cargo, para quem ela tem que se reportar. Então, tudo isso estando claro, e a gente ainda soma isso o perfil comportamental para ver se o perfil daquela pessoa que está vindo casa com a nossa necessidade da vaga, né? Então, para ver se isso fecha. Então, quando dá certo o perfil e quando dá certo o perfil para aquela vaga e tudo é comunicado e combinado, o combinado não sai caro, né? Então, a questão da comunicação, ela é fundamental para que aconteça, a empresa possa prosperar em todas as áreas da empresa, desde o momento da contratação, né, até o momento de uma conversa dos gestores lá da empresa, né, uma decisão de diretoria. Então, essa comunicação, ela é fundamental para que tudo aconteça. Às vezes ela não é muito clara, como tu disse, né? E na maioria das vezes ela não é clara. Não é clara. Mas a gente precisa deixar cada vez mais clara a comunicação para que a gente tenha um resultado final que saia satisfatório para todos, né? Eu tenho um alerta, né, Gutierre? Eu, por vir da inteligência sistêmica, eu tenho que a comunicação, quanto mais breve, mais sincera e verdadeira ela é. Por quê? Porque as palavras têm uma vibração. A comunicação corporal tem uma inteligência. Então, quando a pessoa está aqui se comunicando comigo, se ela começa a me enrolar, o que ela quer? Ela quer me desnortear. O que ela está escondendo? Se ela está escondendo, tem algo que eu preciso ver. Mas muitas vezes nós nos deliciamos com essas conversas. Nós entramos, nossa, como ele é bom, mas nós não percebemos o quanto essa pessoa saiu do ponto principal. Então, para mim, a comunicação sempre precisa ser breve. É pá, pum, isso, aquilo. Porque daí eu consigo ler o corpo da pessoa, a expressão corporal da pessoa, e eu consigo ver a vibração daquilo que ela está dizendo. Aí, então, eu consigo ter uma comunicação mais assertiva com aquela pessoa. Então, tu está dizendo que as pessoas que ficam contando historinha, essa daí a gente tem que tomar cuidado. Perigosas. Porque daí começa a contar historinha, tu faz uma pergunta, ela conta uma história, daqui a pouco tu não lembra mais nem o que tu A menos que ela perguntou. esteja especialista em storytelling, trabalhe com isso, seja para isso que ela esteja sendo contratada, eu não vejo motivo para contar história. Eu não vejo motivo porque ela realmente se perde. Em todas as constelações que eu já facilitei, sempre que me conta historinha, a pessoa está escondendo algo. E se você observar no seu dia a dia, comece a observar, comece a olhar. O que acontece? O que acontece contigo se você me faz uma pergunta objetiva e eu começo a te enrolar? O que acontece na sensação do teu corpo? Você começa a ficar incomodado. Não é porque eu estou te enrolando, é porque eu estou escondendo. Então, nós também precisamos entender qual é a minha percepção corporal. O que eu sinto? Eu começo a sentir, nossa, essa pessoa não para de falar, tem algo por trás, tem algo sistêmico por trás, tem algo escondido. O que é sistêmico, muitas vezes? É aquilo que está oculto. E o que está oculto, o meu corpo fala. A sensação do meu corpo fala. E são pequenos detalhes. Por isso que eu digo assim, é muito bom entrar numa empresa para descobrir as questões sistêmicas que tem na empresa. Porque em uma reunião, nós conseguimos observar quase tudo que há quebra das leis sistêmicas em apenas uma reunião, justamente por conta dessa linguagem corporal e da fala que, na maioria das vezes, não é breve. Sim. Um dos meus mentores, eu faço mentoria com ele já faz mais de 2 anos e pouco aí, que é o Pablo Marçal, né? Meu também, acho que de todos. E o Pablo Marçal, ele diz, começa com o como, não conta historinha, né? Então, quando a gente começa a contar historinha, a gente está querendo se convencer daquilo. Então, eu começo a contar historinha, eu estou tentando me convencer para chegar lá na frente e fazer alguma pergunta. Então, já começa como, né? Faça a pergunta logo, seja breve, porque na brevidade eu vou conseguir extrair o cerne da questão, né? Então, a partir dali eu consigo me comunicar, eu sei qual é o problema. E sabendo o problema, 50% da resposta já está resolvida, né? Muitas vezes a resposta está na pergunta. Então, sendo breve, sendo objetivo, a gente consegue avançar mais rápido, né? Na comunicação. Com certeza. E isso vai otimizar muito mais o tempo do empresário, porque ele vai fazer reuniões que ele demorava 4 horas em 30 minutos. Sim. Só que às vezes a vida da pessoa toda, ela contou historinha. Como é que eu vou da noite pro dia eu parar de contar historinha e entrar direto no como? Mas Pablo Marçal também ensina, né? Faça as perguntas certas e tem as respostas certas. Perguntar é uma grande habilidade que a gente tem que desenvolver, né? Quando a gente não tem a habilidade de perguntar,
E eu, por muitos anos, as pessoas falavam as coisas, eu não perguntava, não questionava, e cada vez mais eu tenho visto a importância da gente questionar. E quando a gente começa a fazer perguntas, né, a gente começa a desenvolver e desenrolar aquela história e encontra o ponto da comunicação, né? Então, a Uhum. comunicação, ela é não o que o outro fala, é o que eu entendo. E quando essa historinha começa a ficar muito longa, eu já não entendi mais nada, né? Eu não Não, sei aonde eu nós quero entramos chegar. num transe. É. E inconscientemente, na maioria das vezes, a pessoa quer que a gente entre num transe. Essa é a intenção dela, porque ela está escondendo algo. Uhum. Muito bom, Joana. Eu queria que tu contasse mais algum caso aí que tu pegou ali de repente, de alguma constelação que tu fez, para a gente poder materializar um pouquinho mais, ou se tu quiser falar um pouquinho também do livro, algum caso Eu especial que tu trouxe esse trouxe um livro livro, aí para a gente eu conversar trouxe um esse pouquinho. livro que é A Alma do Negócio, de Jan Jacob Stam, que fala sobre a inteligência sistêmica aplicada nos negócios, né? E aqui ele traz uma constelação que eu achei super interessante, que eu não sei se eu já falei antes da infidelidade, eu já falei, né? De ser infiel à mãe ou à empresa, Sim, acho que a gente conversou nos bastidores. nos bastidores. É. Aqui ele traz um caso super interessante, que é uma empresa familiar, onde o pai abriu essa empresa, o pai é o fundador da empresa, e trouxe os dois filhos para trabalhar nessa empresa. Uhum. Só que durante os anos dessa empresa, ali os 15, 30 anos dessa empresa, houve o divórcio dos pais, porque o pai acabou dedicando total, exclusivamente à empresa e acabou deixando a família de lado. Isso gerou um dano nessa mãe. E o que que acontece? Os filhos acabavam indo até um certo ponto, mas ele sempre tinha uma limitação na entrega, na produtividade e no vestir a camisa dessa empresa. E na constelação descobriu-se que, na verdade, quando os filhos eles entregavam, vestiam a camisa para a empresa, eles se sentiam infiéis à mãe, porque a mãe tinha passado por um divórcio justamente porque o pai tinha dedicado toda uma vida à empresa, né? Então eles se sentiam infiéis à mãe. E quando eles iam para a mãe e não vestiam a camisa da empresa, eles se sentiam infiéis ao pai, ou seja, eles estavam vivendo uma dualidade, né? Uma dualidade muito comum quando se passa por divórcio, como no meu caso, por exemplo, onde tu não sabe a quem se quer ser fiel, né? Você quer pertencer ao sistema da mãe, você quer pertencer ao sistema do pai. O grande problema é quando isso acontece nas empresas, que é o caso aqui. Como é que fica? Eu vou entregar com limite. Eu já tenho um limite. O meu limite é eu vou até aqui. Porque se eu ultrapassar isso, é como se eu estivesse me desconectando da minha mãe. E eu não posso fazer isso. Qual é a solução nesse caso, né? A solução é a empresa honrar a mãe. Inclusive, reconhecer este homem, por exemplo, né, este pai, reconhecer que ele realmente gerou um dano, se dedicando somente à empresa e deixando de lado a família, né? Antigamente se aceitava mais isso, né? Não, o homem, ele veio, né? A função do homem é trabalhar, montar a empresa, deixar toda a herança para os filhos, né? Hoje em dia isso não é mais aceitável, nós vemos as consequências disso. Hoje em dia, um bom empresário, um bom homem, né? Um homem admirável é aquele que consegue conciliar família e empresa. E na grande verdade, por que que nós trabalhamos, né? O nosso propósito é a família. Nós queremos deixar algo de bom para a família. Sim. E dentro da inteligência sistêmica já se descobriu os danos que são gerados e as consequências disso, de só pensar na empresa e deixar a família de lado. Graças a Deus, hoje nós conseguimos ter um equilíbrio dentro das mentes atuais, nós conseguimos ter um equilíbrio entre a família e as empresas. Eu fiz um podcast com o Silvio, nosso Sim. sócio, Silvio Júnior, a gente fez um episódio falando sobre o perfil do empresário moderno. E no perfil do empresário moderno, ele busca uma vida equilibrada, né? Uhum. Ele busca uma vida onde ele tem que cuidar da saúde, onde ele tem que cuidar da família, onde ele tem que tirar férias, onde ele tem que cuidar da espiritualidade dele, ele tem que cuidar das emoções dele, fazer uma boa gestão das emoções. Então ele tem que ter um equilíbrio na vida, né? Uhum. Como tu disse, antigamente se trabalhava muito por muitos anos e se deixava a família perdia o chefe de família para a empresa, né? Exato. E depois se deixava aquela herança patrimonial, né? Mas Uhum. muitas vezes faltava aquela para construir aquela inteligência emocional que nós falamos lá atrás, às vezes faltava a figura paterna em casa, né? Então tu criava um patrimônio físico, mas se Uhum. deixava um rombo, né? Às vezes um buraco na família lá, faltando
E como depois tu pai, né? perguntava por que que os filhos, um pai tão próspero, os filhos não prósperos, justamente por causa desse rombo, por causa dessa fidelidade para com a família. Eu queria que tu falasse sobre, já conectando com isso aí, sobre o papel da mãe e o papel do pai, né? O peso que tem o pai e a mãe para uma pessoa, para a prosperidade da pessoa. Então, isso aí, cada vez que tu fala, eu acho muito importante, eu Uhum. acho que seria um presente para as pessoas que estão escutando até agora, escutar um pouquinho disso. A mãe, ele é o movimento da vida, né? É aquela que dá a vida, é aquela que inicia um negócio, é aquela que traz a força desse negócio, é aquela que expande, né? Aquela que realiza, que traz a autorrealização, né? Porque biologicamente a mãe é quem faz isso numa cria. Então nós mulheres temos este poder de dar vida. Então damos vida à empresa, né? Bert Hellinger tem uma frase que diz: o sucesso tem a face da mãe. Hum. Por quê? Porque a mãe é a porta de entrada para a vida. Agora o pai é a ação, é o movimento, é a execução, é o risco, né? Eu vou arriscar, eu vou sair da minha zona. A mãe é zona de conforto, o pai é sair da zona de conforto. E, infelizmente, nós vivemos na era do abandono de pais, né? Onde nós temos um índice muito alto de abandono de pai. E eu venho com uma especialidade em divórcios, onde, na grande maioria, as mães ficam com os filhos, na guarda dos filhos, e no seu direito, entre aspas, de decidir se este filho vai ter uma boa relação com o pai, e elas se colocam numa posição muito passiva de não, mas o meu filho não quer visitar o pai, sem se dar por conta, sem ter a inteligência sistêmica de que não é o filho que decide isso e que isso trata-se de uma lealdade para com essa mãe. E minha querida mãe, por amor a você, eu vejo o quanto isso dói em você, então eu também digo que eu não quero ver o meu pai. Todo filho quer ver o pai, né? E aí o que que acontece? Nós temos adolescentes, nós temos adultos que não prosperam, que não vão para ação, que estão sentados na cadeira esperando o sucesso bater a porta. Porque eles, além de não terem a presença do pai, a força de ação, a força de execução, eles também têm uma ferida com a mãe, que no seu íntimo não permitiu o amor ao pai. Então, na verdade, existe um vazio dentro desta pessoa. Por isso que quando empresários me perguntam, Joana, qual a principal pergunta que nós precisamos fazer na hora de contratar? Eu digo, qual a sua relação com seu pai e com a sua mãe? E não espere na resposta, observe, olhe o corpo. Diga para a pessoa sentar não tão relaxada na cadeira, porque o corpo dela vai mostrar isso para você. Você vai perguntar como é a sua relação com a sua mãe. Se ela for para trás, você já sabe que é ruim. Se ela for para frente, você já sabe que é bom. E assim com o pai. Então observe isso. É sempre a primeira pergunta que se faz. Como é a sua relação com seu pai, como é a sua relação com a mãe. Porque, via de regra, em uma entrevista, a pessoa vai te responder que ela é boa. Uhum. E não é. E essa pergunta ela tem que ser feita no momento da entrevista com o candidato, entrevista pessoal, não naquele formulário, né? Não, Porque no jamais formulário tu vai botar pessoalmente. sim ou não lá e daí tu vai achar que é boa. Então, na leitura do corpo, né? Na Uhum. leitura das expressões é que a gente vai poder ver se Exatamente. realmente é Exatamente. boa ou não. Exatamente. E tudo que a gente está falando aqui, todos nós que somos adultos, um dia nós já fomos crianças, né? Uhum. Então, essa criança, ela continua dentro de nós. Uhum. E todas as feridas que nós tivemos lá, se a gente não olhou para ela como deveria, não ressignificou muita coisa, a qualquer momento a gente pode acionar aquele gatilho, né? E ela pode voltar àquela criança ferida, né? Exato. Então, a cura interna do autoconhecimento, através do autoconhecimento, ela é importantíssima para qualquer pessoa. Seja o empresário, seja o colaborador, seja o líder, seja o liderado, né? Todos Uhum. nós temos que estar nos reconstruindo a todo momento. E eu fiz a minha formação de Master Coach, quando eu fiz alguns anos atrás, e toda a nossa 7 dias, os 7 dias que eu tive lá fazendo a formação, toda ela foi para nós abraçarmos
as nossas sombras, que são Uhum. todos nós somos luz e sombra, né? Então Uhum. nós temos um lado Fazer as bom. pazes com a sombra ao invés de excluí-la, né? Isso, nós temos um lado bom e nós temos coisas que a gente não quer que ninguém saiba. Então, quando a gente abraça esse nosso lado mais, digamos, o lado escuro da nossa vida, nossa sombra, né? Aquilo que a gente Uhum. quer esconder de todo Uhum. mundo, quando a gente abraça e diz, não, mas isso também é meu, né? Eu também sou, isso faz parte de mim. Então, isso, quando a gente abraça essa sombra, a gente acaba crescendo, a gente acaba virando o jogo, né? Eu acabo me fortalecendo ao invés de me Uhum. enfraquecer. Então, porque quando a gente olha a nossa parte frágil, a gente fica escondendo ela e diz assim, não, não, eu não quero que ninguém saiba. E se alguém apontar, é a nossa criptonita, né? A criptonita do É super-homem, né? interessante isso, né? Porque eu me lembro assim, eu nunca tive problema de mostrar as minhas sombras, Uhum, porque eu vivia em dinâmicas de luz e sombra, uhum, onde o meu pai me mostrava muito a sombra dele, escondia aquilo que eu achava que era luz. uhum, A minha mãe mostrava muito a luz dela, mas as sombras que eu descobri dela também eu não considerava sombra, né? uhum, Eu vivia muito essas duas esferas, sempre entendendo que isso sempre fez parte das pessoas como um todo. uhum. Então eu me lembro de crescer ouvindo. Para de contar as tuas sombras para as pessoas, né? Inclusive, quando eu comecei a ministrar cursos de formação de constelação familiar, Sim, o meu marido, Gustavo, me dizia: por que que tu conta as tuas sombras para as pessoas? Porque para mim isso sempre foi uma jornada muito tranquila, isso faz parte de sim, mim. Essa sou eu. sim. Eu não sou só luz. Uhum. E isso aproxima as pessoas ao invés Conecta. de conecta as pessoas ao invés de afastá-las, né? E aí, voltando esse gatilho, assim, do pai e da mãe, é muito interessante porque eu também me lembrei que, como os meus pais eram divorciados, o meu pai era um homem muito exigente, Uhum. inteligentíssimo e sempre exigiu que eu fosse bem no colégio, e a minha mãe não dava mínima para isso. Eu era amada não sendo boa no colégio. Uhum. Meu pai sempre deixou claro que para eu ser amada eu tinha que ser boa no colégio, né? E era uma revolta. Só que quando a minha mãe faleceu, quando eu tinha 14 anos e eu fui morar com meu pai, a sensação que eu tinha no início era de que se eu fosse boa com os estudos, se eu me tornasse uma pessoa estudiosa, eu iria trair a minha mãe. Porque eu iria estar fazendo o que o meu pai estava dizendo, ia fazer o que o meu pai estava dizendo, era trair a minha mãe. Afinal de contas, ela dizia que eu não tinha que ouvir meu pai era a pessoa mais errada do mundo, né? Então eu vivi esse conflito Uhum. e passei grandes dificuldades da ação. Eu era uma pessoa que achava que o sucesso ia bater na minha porta e me perguntava por que que ninguém batia na minha porta, dizendo eu te encontrei, né? Até que um dia eu ouvi essa frase: o Uhum. sucesso não vai bater na sua porta, é você que tem que ir ao encontro dele. Uhum. E aí, quando você começa a trabalhar que o sucesso, a ação é do pai, só um pouquinho, né? Será que ele estava tão errado assim em ser exigente? Sim. Porque muitas vezes nós queremos ser amados na imperfeição, quando na verdade a intenção é boa. Estude, seja alguém, faça algo, Uhum. né? Mas é claro, se eu tenho uma mãe que rejeita o poder de um pai, a presença do masculino, obviamente, a tendência é que eu faça o mesmo, né? E quais são as consequências? São essas, eu fico sentadinha no meu lugar. Não, fantástico a gente estar conversando esse assunto, porque muita gente está em casa vai se conectar, né? E vai ver que às vezes não está conseguindo prosperar, mas não é porque ela não quer, às vezes tem coisas do passado Pois que é. estão travando, né? E uma constelação familiar também, uma constelação sistêmica, isso seja empresarial ou seja familiar, ela abre muito esse plano e te desata esses nós, né? Uhum. Então a gente traz um treinamento, o poder de gestão moderna é um treinamento único porque lá a gente fala de gestão sistêmica, lá a gente traz as constelações para dentro do treinamento. Então é algo que é um olhar que normalmente não se tem nas empresas, nas instituições. Se fala de métodos, né? Se fala de gestão, mas uma gestão tradicional, e a gente traz a parte sistêmica para dentro do nosso treinamento. Então, o Uhum. poder da gestão moderna é realmente um treinamento único, né? Que Totalmente. somente as pessoas que se desafiam, né, estar lá conseguem ter o sucesso e o êxito nas suas empresas no pós-gestão moderna, porque eles estão lá buscando
autoconhecimento, buscando se desenvolver como pessoa e buscando também ferramentas e métodos que a gente tem para entregar para o Exato. empresário moderno, né? Exato, o que fazer, como aplicar e principalmente hoje em dia no mundo das redes sociais, onde a incongruência está presente em 99% das situações, né? Posso dizer assim com propriedade que nós somos pessoas congruentes com aquilo que ensinamos, né? Uhum. Então, aquilo que nós aprendemos, que nós aplicamos, nós estamos ensinando para as pessoas. Por isso que cada um está na posição que está, por isso que cada um fala daquilo que fala, né? Não dá nem para trocar. Ó, hoje vai você e fala sobre essa situação. Eu vivo essa situação? Não, não vivo, então eu não falo. Sim. Por quê? Porque realmente vem junto, precisa vir junto, né? Recebo muito essa pergunta, mas como que eu posso fazer um coach, né? O coach, na época, o coach ainda era um pouquinho mais aceito, um coach financeiro com uma pessoa que não faz dinheiro. Sim, Seja responsável com a sua escolha. sim. Faça com quem realmente apresenta esse tipo de resultado, né? Então, qual o resultado? Qual o resultado que eu quero? O empresário vai buscar, eu quero mais lucro. Para quê? Eu quero mais dinheiro. Para quê? Para poder ter liberdade, para poder ficar com a minha família. Bom, então, para poder ficar com a tua família, se tu tiver todo desregrado, todo em desordem, todo atacado ali dentro, com um monte de trauma e coisas para resolver, você vai ficar com a sua família e vai descobrir que você quer se separar. Então, vamos olhar para dentro, vamos olhar para o autoconhecimento, vamos fazer com que as relações fiquem mais leves, mais harmônicas e que as férias sejam boas, né? Porque muitas vezes, então que bom, agora eu consegui tirar férias, fui do Gestão Moderna e consegui tirar férias de 30 a 60 dias sem ter que pegar o celular, porque o meu gerente, lá, o meu colaborador, consegui delegar e deu tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, eu e a minha esposa estamos brigando, eu e os meus filhos estamos em ataques, em surtos. Não adianta, né? Então, por isso que tem que agregar tudo. E dentro do nosso treinamento, a gente vai desde a parte da performance pessoal, que a gente desenvolve, olha para dentro do empresário, né? E para muitos que passaram pela gestão moderna, esse é o dia mais importante, né? Que é o primeiro dia, que é a parte que a gente olha para dentro, olha para dentro de si, que vai resolver os problemas internos, mudar as crenças, ressignificar muita coisa, para depois a gente poder seguir e aplicar todas as mudanças que a gente precisa fazer na nossa empresa, né? Então, essa transformação, ela não é apenas métodos que a gente vai entregar para vocês, ferramentas que tu vai dizer assim, ó, agora tu vai lá e aplica. Se tu não acredita naquela ferramenta, tu não vai aplicar. Né? Então a gente precisa ter um preparo, né? Olhar para si, para dentro, olhar para as relações familiares, olhar como está a minha vida como empresário, quem eu sou. Exatamente, né? quem eu sou. Então, quando eu olho para mim, eu vejo, olha, mas qual é o objetivo dessa empresa? Daí a gente vai lá, faz missão, visão, valores, né? Cria o organograma, vê os cargos e funções, distribui, dá clareza para o empresário. Quando ele olha aquilo tudo, ele diz, opa, só um pouquinho, eu posso delegar mais, eu posso entregar mais funções, eu posso ter mais tempo com a minha família, e daí não vai acontecer que nem lá na pandemia, que o pessoal ficou 30, 60, 90 dias em casa e muita gente se separou, né? Porque era um momento que diz assim, agora tu vai ficar com a tua família, mas aqui, essa é a minha família? Mas voltou a se olhar, aqui não é legal, né? Voltaram a se olhar e descobriram que não se conheciam mais. Não se conheciam mais. Então é fantástico a gente poder fazer essa leitura, esse scanner da nossa vida pessoal e também da nossa empresa dentro do Poder de Gestão Moderna. Joana, foi maravilhoso o nosso encontro aqui. Mais uma vez a gente veio somente com o assunto, né, gestão sistêmica, e saiu esse programa maravilhoso aí, queria te agradecer muito. É bom, né? A gente conversa mais aqui do que no dia a dia. É fantástico. Então deixa uma mensagem final, tuas redes sociais aí pro pessoal de casa. Minhas redes sociais são Joana Celistre Consteladora, no Instagram. Eu diria que a mensagem final é: separe o que precisa ser separado e misture aquilo que precisa ser misturado. Fantástica essa frase, anotei aqui, gostei demais e me fez refletir bastante. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje sobre gestão sistêmica com Joana Celistre Bier. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até.